Desde o início, esse projeto ele já tinha alguns nomes bem traçados de quem eu gostaria de conversar. São pessoas que, de certo modo, eu queria dialogar e jogar minhas ideias, e isso, para mim, dentro do dia do meu aniversário, dentro do mês do meu aniversário, seria essencial. A pessoa de hoje, eu confesso que eu tinha uma leve ansiedade se ele iria aceitar ou não, mas aceitou e eu fico muito feliz. Ele é cantor, autor, escritor, poeta, musicista, tem contos e livros publicados. E além de tudo isso, toda essa vibe artística dele, é economista com doutorado. Ele é uma pessoa que, para além disso tudo, é uma evolução enorme a acompanhar. E eu sou muito feliz de estar acompanhando há mais de 10 anos nessas redes sociais. É uma pessoa que, além disso tudo, é super gente boa, super amável. E eu confesso que quando eu sentei para conversar pela primeira vez, ter um diálogo tão longo com ele, foi como se eu estivesse encontrando um amigo que há 10 anos a gente não se via, mas que teve aquele contato de uma vida inteira. Entre cartas enviadas e extraviadas, como ele mesmo diz, estamos aqui. Eu sou muito feliz, W. Júnior, de você ter aceitado esse convite. Inicio questionando para você, como é que tá sendo a vida adulta? W, já vou começar, porque eu sei que seu tempo é precioso também. Obrigado. Já tá tudo aqui gravando, deixa eu só dar um último confere, mas tudo aqui gravando. Primeiramente eu quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite, que ele parte de um... Eu vou falar surto, mas não é nem surto a palavra, mas uma vontade imensa de conversar com algumas pessoas sobre essa fase, esse momento, assim, que é a nossa vida, que é a fase da vida adulta. Me vem de muitos questionamentos que se embaralham, que junta com outras pessoas e junta com outros temas também. E quando eu pensei nesse tema, sabe, quando eu pensei, não, vou gravar esses vídeos, vou convidar uma galera, o seu nome me veio, né, na memória, porque a gente já tem... Eu não sei, eu esqueci até de pesquisar no Facebook, porque a gente tá aí se acompanhando virtualmente desde o auge das comunidades do Facebook. Então, assim, Zero. tem um tempinho aí nessa longa data, então é muito tempo de vida adulta, vamos dizer assim, né? Mais de 10 anos, né? Se for pensar. Mais de 10 anos. Eu lancei Sobre os Ombros em 2012, eu acho que foi mais ou menos ali. Exatamente. Que legal. Exatamente. Então, já queria fazer esse projeto, já queria te convidar para alguma coisa, então surgiu essa oportunidade. E eu começo te perguntando como é que tá sendo a sua vida adulta, W. Dentro dessa loucura que é a vida adulta que vamos falar hoje, como é que tá sendo o seu lado daí? Primeiro, te agradecer, também estou bem feliz, fiquei feliz de ter sido convidado. Como a gente falou, né, uma relação aí de mais de 10 anos, mesmo à distância, mas a arte, ela liga as pessoas, né, conecta as pessoas de uma maneira muito profunda, assim. Então, mesmo não te conhecendo, né, trocamos cartinhas que foram extraviadas, mas tenho a sua cartinha guardada. E é muito bonito, assim, que você ainda se lembre de mim depois de tantos anos, né? Acompanha as coisas que eu faço. E acho que um pouco isso também, o que eu faço, a matéria-prima é a vida, né? Então, o meu envelhecer, de certo modo, tá tudo registrado. E aí é muito legal que você ouça, goste e ainda se identifique. E aí significa que é isso, né? Estamos ambos evoluindo aí na passagem do tempo. Eu senti uma diferença enorme dos meus 29 para os 30. Eu fiz 37 semana passada, dia 9 de outubro, e senti essa diferença nessa passagem dos 30. Eu acho que eu mudei mais nesse período ali dos 29 para os 30 para frente do que eu mudei da minha adolescência para a idade adulta. Então, eu senti que algumas certezas que eu tinha com o meu retorno de Saturno viraram dúvidas, algumas coisas que eu tinha certeza que eu não queria, eu descobri que, na verdade, eu queria. E a gente, quando é adolescente ou jovem adulto, ali, né, em torno dos 20, a gente acha que já sabe tudo, né, que tá tudo certo. E aí, essa consciência, né, de se tornar adulto, entender que todo mundo é criança, no fim das contas. Então, quando eu paro para pensar assim, meus pais me tiveram com 20 anos, e eu tenho 37 e ainda não me sinto pronto para ser pai, apesar de doido para ser pai.
Eu fico imaginando, imagina, eu fui criado por crianças que também tinham seus problemas, suas frustrações, eram muito jovens, num mundo com muito menos oportunidades do que as que eu tive. Então, eu acho que é um exercício de empatia, assim, de compaixão com o outro, sabe? Entender que, no fundo, a idade é só um número mesmo, porque eu ainda me sinto aquele menino que escreveu aquele álbum com uns 20 e poucos anos, e me sinto muito mais autêntico lá atrás ainda do que me sinto hoje. Sério? Essa era uma das dúvidas assim que eu tenho. Porque, assim, pegando o meu lado, né, eu senti, na verdade, essa mudança brusca dos meus 25 pra cá. Os 25 anos foi quando eu decidi, eu tava até conversando com uma amiga esses dias, eu decidi mudar de postura, porque eu achava que estava muito desencontrado a minha vida, do que eu levava Uhum. dentro da minha casa, com o que eu era com meus amigos, com o ambiente de trabalho, eu senti uma pressão diferente. Aqui eu era muito mais livre, eu queria essa liberdade, né? E aí hoje que eu tenho mais esse sentimento, sabe? Aqui faltando alguns meses, né, para completar 29 anos e concluir essa volta de Saturno e tal. Eu me senti essa mudança agora e me sinto muito mais encontrada comigo mesmo hoje, apesar dos apesares, do que quando eu tinha, por exemplo, 20 anos. Eu acho que os meus 20 anos, assim, eu não sei como é que foi. Você estava lançando algo, né? Tava meio que direcionado, assim, pelo menos. Eu acredito, né? É que quando a gente vê redes sociais, a gente vê um recorte, né? Mas eu acho que quando alguém coloca um conteúdo, música, poesia no mundo, a pessoa já entendeu pelo menos um ponto que é jogar pra fora, sabe? Isso. E é um dos pontos que eu admiro muito em você, assim, o fato ao decorrer de todos esses 10 anos que a gente vem se acompanhando, é o que você colocou, é a música, é a arte que vem nos conectando, que vem fazendo sentido de você jogar pro mundo, que vem fazendo sentido de eu escutar isso, internalizar, que é uma coisa de louca, mas eu sinto que hoje é que eu tô muito mais encontrada, vamos dizer assim, ainda no meio de uma confusão da vida adulta. É bem interessante assim, esse ponto. Mas por que você acha assim que lá atrás fazia mais sentido, Também né, concordo e com hoje não faz você. sentido? Sim. Eu também concordo com você, isso de se encontrar. Eu não trocaria a maturidade que eu tenho hoje. Só que é uma maturidade, como é que eu posso dizer? Desde os 29, desde os 30, eu fiquei pé no chão. E esse pé no chão traz para você algumas realidades. Então, por exemplo, depois dos 30, eu sei que não vou ganhar o Grammy Latino. Já me coloquei dentro dos parâmetros que são possíveis e isso não me desmotiva para realizar as coisas, mas me dá um pé no chão, né? Eu sei que eu não posso mais ser um pianista clássico. Já passou o tempo, perdi o bonde. A gente começa a entender da desigualdade, né? Do o que você tem que ter de oportunidades lá na infância para você ser aquela coisa. E a exceção da exceção é quando você vê um artista, por exemplo, como a Lineker, né? Que saiu do nada e explodiu e se torna uma vencedora do Grammy. Mas isso é a exceção da exceção. É lindo para ela, mas é muito triste que seja a exceção, né? E quando eu olho para o W de 23 anos, ele era muito ingênuo. É aquilo que a Clarice Lispector fala, eu era ingênuo e ousado ao mesmo tempo. Então eu acho que é um pouco disso, assim, como eu não tinha muita noção das coisas, eu ia fazendo. E aí eu não sabia fazer música, eu não tinha teoria musical, então eu ia construindo do meu jeito. Eu não sabia fazer letras, então eu fiz as letras mais autênticas e mais honestas que eu pude. E hoje, mais velho, mais experiente, eu já entendo um pouco mais das formas, da teoria musical, já conheço o mercado, então eu sei o que é possível, o que não é. Então eu acho que eu arrisco menos. Eu fui parar em Londres, não sei nem se você sabe da história, né? Eu fiz meu doutorado, e aí eu estava fazendo um projeto no meu doutorado que era, eu precisava de uns dados que vinha lá do Instituto Ayrton Senna, eles fizeram uma pesquisa com a OCDE, pesquisa enorme, milhões de estudantes, milhares de estudantes da rede estadual do Rio de Janeiro, e eu mandei um e-mail para eles falando assim, estou fazendo uma tese de doutorado, quero fazer minha pesquisa em Londres e preciso dessa base de dados. Eles não tinham dado essa base de dados para ninguém. E eu fui lá para o professor de Londres e falei, professor de Londres, eu tenho um projeto com uma base de dados do Instituto Ayrton Senna e eu queria uma carta de aprovação para ir para Londres. E aí deu certo os dois e funcionou. Mas assim, se uma coisa tivesse dado errado, eu não teria feito. E hoje, talvez eu ia dizer, não vou nem mandar uma carta para ele, né? Eu não tenho a base de dados. Não vou nem pedir a base de dados, eu não tenho essa carta. E talvez eu não sairia do lugar.
Então, essa ingenuidade, esse frescor, essa coisa ingênua, que eu não acho que perdi completamente, mas eu me vejo muito menos ingênuo do que eu era, eu sinto saudade. E eu ouço esse Sobre os Ombros de Gigantes e falo, nossa, que eu cheguei no momento, no jeito que eu queria me expressar, e eu acho que nunca mais vou conseguir me expressar desta maneira. Outras maneiras, outras formas, outros aprendizados, então não sou saudoso, quero voltar no passado, mas eu sei admirar aquilo que eu passei, a ingenuidade de uma criança, que eu acho que é a coisa mais bela que tem no ser humano, a gente saber viver com ingenuidade. Então a gente já tomou tanta pauta na cabeça que a gente começa assim a se fechar para os outros, alguém vem com uma segunda intenção, você já fica meio assim. E eu era completamente aberto, eu dava carta branca para todo mundo, fiz amizades, tomei muito na cabeça, mas meus melhores amigos vieram desta fase. Então veja, né, é uma coisa meio dual assim, né? Ao mesmo tempo que tem a parte boa, mas tem uma parte muito sofrida. E aí eu cresci dessa parte sofrida, mas agora eu olho para trás e falo, cara, aquele era verdadeiro, aquele conseguia viver no presente. Caraca. Não, você tá falando isso e tá me vindo assim uns pensamentos que realmente, hoje eu, né, tô com 28. Quando eu tava ali no volta dos meus 20 anos, foi uma fase que eu escrevi muito. Então, assim, foi muito difícil. Já estou na segunda graduação, né? Então, assim, essas mudanças de carreira, por mais que as duas são da área de humanas, para mim foi muito conturbado porque era cheio de expectativas, tanto uma contra a outra, né? Agora deu certo, na primeira deu errado, que foi relações internacionais, basicamente não fluiu, não era, né, o que o mercado, eu não era o profissional que o mercado esperava, e quem eu era não estava alcançando canto nenhum, né? Mas foi uma fase dessa primeira graduação, com mais conturbada e cheia de dúvidas, que eu escrevi mais. Então, assim, eu tenho uma série de contos que eu admiro, eu não sei de onde brotou essa ideia, sabe? E que eu acho lindo, acho maravilhoso, assim, quando eu leio. E eu tenho uma confusão, você, né, pelo visto, não tem tanto. Você consegue voltar no passado, ouvir suas músicas tranquilamente. Eu tenho certas coisas que eu não consigo ler. Eu tenho, assim, 10 cadernos, e não é todos que eu consigo ler. Tem uns que eu deixo pra lá, eu ignoro a Simone de lá, a Simone tá lá. Isso, com certeza. Eu tô te contando o saldo aqui, né? Depois de muita terapia, você volta. Mas é difícil. Mas é isso, tipo assim, e tem isso, uma coisa que eu acho que eu perdi e que talvez está fazendo muito eco e que está me motivando a vir aqui conversar com algumas pessoas, fazer esse projeto, é que eu perdi meio que o dom, que é o de ouvir. Eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas, de ouvir as histórias das pessoas, de me interessar por isso. Eu não sei qual foi o momento ali da vida, do início da vida adulta, né, que se perdeu pela burocracia do dia a dia. E eu também de escrever. O escrever é um que eu não consegui retomar, mas eu olho realmente a Simone de 20 anos, 22 anos, 23. Cara, ela tinha uma criatividade, ela citava lá, eu vou escrever mesmo. E escrevia. Se ia publicar, se ia mostrar para outra pessoa, isso não era um problema. E hoje para mim é um problema. Eu não consigo parar e escrever porque não, isso aqui não sei. Eu acho que entra muito dessas regras, pô, o português aqui, eu devia colocar outra colocação, não sei o quê. Eu acho que fica muito nesse peso, sabe? Que a Simone realmente dos 20, hoje ela estaria com raiva de mim, uai, uma escritora que não escreve, onde foi que você se perdeu? É isso, é timidez ousada também, no seu caso, né? Imagina, escrever com 20 anos, a gente está se colocando ali de verdade no papel, né? Porque a gente não tem nenhuma ressalva do que vai dizer, a gente não está se julgando ainda. Depois dos 30 a gente começa a se julgar um pouco, e isso aí é dificílimo, né? Eu faço uma música, eu já sei que aquilo ali é uma coisa que poderia ser mais elaborada, e nisso você já perdeu a espontaneidade, né? Porque o bonito é justamente aquilo que vem, mas é difícil esse equilíbrio. Eu acho que nós somos muito sortudos, assim, eu me identifico muito com você, porque essa coisa da criatividade não é para qualquer um, nem no criar, nem no apreciar no outro também, né? E ainda mais no seu caso, assim, você aprecia um luto desconhecido, que sou eu, né? As pessoas, em geral, elas gostam de gente famosa, elas gostam daquilo que tá todo mundo falando, e você buscar pela essência, eu sou muito assim também, né? De valorizar o artista, quanto menor ele for, porque é muito mais difícil você ser um artista pequeno e criar, ter motivação, ter tempo para fazer isso. Então eu admiro muito isso nas pessoas. E aí acho lindo quem consegue fazer isso também, que é muito raro de acontecer. Não,
É engraçado, esse foi um movimento muito simples, assim, na minha vida. Eu acho que quando eu comecei a escutar mesmo música, que é pegar, entender a letra e ela começar a fazer eco com meus sentimentos, e a partir dali eu ter, às vezes, uma escrita, né, ter outros desenvolvimentos, isso foi muito natural. E que bom que foi muito cedo, né? Mas, assim, escrever é algo que eu faço desde que eu acho que eu aprendi, sabe? Escrever poesia, escrever textos, escrever contos. E aí eu vi, teve um tempo assim na adolescência que não gostava de falar pra ninguém que eu escrevia, porque eu tinha uma postura que era muito. Eu coloco dessa forma, tá bem errado, mas eu coloco como se eu tivesse. Eu era uma adolescente velha. Né? Eu era uma adolescente de 15 anos com a Entendo mentalidade perfeitamente. de 40. Tudo era chato. Todo mundo, ai, olha, isso é coisa de criança, não faça isso, sabe? E isso eu acho que foi um dos pontos que me levou a entrar na fase adulta, talvez com menos coragem. Eu não sei, eu acho que quando eu entrei na fase adulta, ali nos 23, foi terminar a primeira graduação, quando começou as reais frustrações de emprego, de olhar para a faculdade e ver que não te levou a canto nenhum, de olhar para as coisas e te ver no mesmo ponto, sabe? Eu acho que eu ter antecipado essas dores não solucionou elas, sabe? Me colocou em outra posição, porque eu comecei a perceber, e aí foi por mais ou menos 23, 24 anos, né? 25 mais ou menos, que eu parei e eu tava numa cobrança, numa correria. E aí foi um dia eu parei e pensei assim, cara, mas eu só tenho 23 anos, 24 anos. Tipo assim, calma, tá tudo bem, sabe? Tudo bem, você não consegue mais escrever? Ok, é uma fase. Eu fui entender também que eu sou muito de fases. A minha escrita passou por muitas fases, né? O contos foi um auge, assim, pra mim. Então, eu tenho coisas escritas, estou publicando em blogs aí aleatórios, que eu fico assim, caraca, que massa que eu escrevi isso, sabe? E me dá ainda um pouco de, poxa, por que eu ainda não escrevo isso, né? Por que eu não volto? É, eu acho que essa questão que você colocou, né, dessas situações, né? Sempre ponderar, mas hoje eu tenho que escrever assim, porque só vai ser admirado pelas pessoas se for assim. E eu acho isso muito engraçado, porque eu não sei qual é a sua visão, mas eu pensava que isso ia ter ficado na adolescência. Tipo assim, não era pra estar aqui hoje esse sentimento, era pra ter ficado lá. Por que hoje eu ainda me preocupo tanto, sabe? Com esses detalhes às vezes, de mercado, sabe? Do que o outro vai achar, não por admirar a sua obra, mas por contabilizar. Eu não sei se seria nesse sentido, sabe? E aí, não sei qual é a sua visão sobre isso, mas eu acho muito louco, sabe? Eu acho que tem isso que você falou de coragem é muito relativo, assim. Então, do nosso ponto de vista, contando essa historinha da maneira como a gente está dizendo, a gente ficou menos corajoso quando ficou mais velho. Mas por outro lado, fazer o que a gente fez nos 20 é muita coragem. E essa é uma coragem que eu admiro no W de 10 anos atrás. É a coragem de ser. E isso é muito difícil. Você leu Mil Sentidos da Vida, né? Você me contou aquela vez. E esse livro, para mim, foi uma descoberta, porque, assim, eu era o artista de um lado e eu fazia o mestrado em economia do outro, e queria fazer as duas coisas bem feitas, e as pessoas na academia são muito vaidosas, né? Então eu ouvi muita piada, nossa, lá vem o poeta, né? Pessoa que não sabe o que quer, que está fazendo um monte de coisa perdida, e eu não ligava nem um pouco, eu estava assim muito feliz de estar produzindo as coisas, e aos 29 eu terminei meu doutorado, já tinha 2 álbuns, já tinha algumas coisas escritas, não tinha lançado o livro ainda, e isso é de muita coragem. E aí, em Londres, um professor de lá, e lá a visão é um pouco diferente. Assim, ele já tem uma ideia de que ser extracurricular é algo legal, que no Brasil é você não sabe o que você quer, né? E aí, um professor falou para mim: nossa, que interessante, você tem esse lado duro, núcleo duro da estatística, da matemática, mas ao mesmo tempo tem uma humanidade muito forte por conta da arte, por conta de estudar a educação. E aí, eu voltei para o Brasil com uma outra ideia. Aí, eu entendi que eu era o professor de economia que escreve poesia. Escrevi um livro que é praticamente uma autobiografia, né? Eu falo de coisas de economia, mas eu conto muito da minha vida, que virou esse show também, o Meus Sentidos da Vida. E aí, olhando para trás e lendo o livro da Brené Brown, né, sobre vulnerabilidade, eu vejo que a gente tinha a coragem de sermos imperfeitos.
E mais velhos, não é que a gente está perdendo, mas é porque agora a realidade está batendo a porta e a gente vê que, por mais que a gente queira, precisa de mais coragem, porque é muito duro num mundo em que você é julgado pelo seu desempenho, pelos seus números, você permanecer verdadeiro. E não é só o permanecer verdadeiro, é a conta do banco. Né? Você precisa trabalhar, você precisa ter uma vida, se você quer ter filhos, você vai ter que ter um preparo financeiro para isso. Então, você precisa realizar algo que as pessoas valorizam mesmo. E esse é o equilíbrio. Então, talvez daqui 10 anos a gente olhe para os 30, 40 e não enxergue como uma falta de coragem, mas como um pé no chão na realidade para tentar encontrar maneiras de ser corajoso. E aí, quando eu fui para o palco esse ano, né, com esse show que misturava o economista com o artista, para mim foi um salto de coragem, porque eu já não estava mais nem aí de ser julgado pelos meus pares, porque já tinha entendido, não, pera, eu achava que estava estranho, mas agora eu encontrei o lugar e eu sou muito mais feliz sendo poeta do que sendo um economista chato do mercado financeiro. E aí eu me encontrei de novo e saí de uma depressão que durou muitos anos, que veio de um relacionamento abusivo que eu vivi. Então, isso é muito corajoso também, né? Olhar para trás com gentileza para nosso amadurecimento. E é o que eu vejo na sua história também, assim, pelo que você conta, né? Trocar de curso, vindo de onde a gente veio, é de uma coragem imensa, porque a gente tem aquela ideia de não posso jogar fora uma oportunidade. Imagina, as pessoas que fazem parte do meu mundo nem têm essa oportunidade. Como é que eu vou abrir mão? E aí você abre mão e faz aquilo que você quer fazer. Só que no fim do dia precisa pagar as contas, né? Então, escrever já não vem mais de um anseio interno. Você precisa concentrar sua energia em ganhar dinheiro, né? E isso é o que destrói, na verdade. O problema é o sistema, é o capitalismo, no fim das contas. Mas tá tudo bem, a gente está encontrando maneiras de equilibrar aí os pratinhos. Exatamente. Tem um ponto que bom que você tocou nesse ponto, que eu ia puxar esse ponto de qualquer forma, que é o você economista e você poeta, sabe? Porque eu acho que eu já falei em carta, em toda oportunidade que eu tenho que falar com você, eu já falei que eu admiro muito esses dois lados seus. Eu acho isso incrível, porque é realmente dois pontos. Não vou falar controversos, mas dois lados, né? A poesia, a arte, na sua essência, sabe? Eu acho que a música, porque a música ela envolve muitos pontos, né? Porque você escrever uma poesia, às vezes tá ali, tá a estrutura, mas você transformar aquilo ali numa melodia e incorporar a música e já ver aquela complexidade de um violão, de um teclado e etc, de todo o arranjo, isso é de uma profundidade muito grande para um artista, né? Eu não toco, tá? Eu só admiro mesmo. Meu violão tá ali, eu só toco na casa espírita ali, desafinadíssima, mas acabou aqui. E você tem esse outro lado que é o economista. E que também não é só, tipo assim, o economista que terminou a graduação. Não, você fez doutorado, né? Você coloca lá nas suas redes sociais aquele monte de número. Aí eu fico, gente, que loucura. E que bom que você tocou, porque eu acho que de toda essa conversa que eu queria trazer com você também, é sobre essa questão de por que a gente colocou uma ideia na cabeça aqui, né? A gente fala enquanto brasileiros, né? De que só tem um caminho para ser feliz, sabe? Eu entendo das contas para pagar, a gente está ciente disso, a gente precisa no final do dia tá tudo certinho, mas por que a gente colocou tanto na nossa cabeça que, tipo assim, ah, não, se eu tô fazendo, no meu caso, jornalismo, eu vou ter que fazer só jornalismo, só isso. Ah, e design gráfico é só isso. Eu não posso incorporar isso fora, coisas fora, ou eu não posso ter, de repente, algo que não tenha nada a ver, né? Então, por exemplo, eu faço hoje, trabalho com design gráfico, eu trabalho com comunicação, mas por que não ser a Simone que escreve uma coisa que é uma poesia ou um conto totalmente desassociativo, vamos dizer assim, né? Que não é um artigo científico, que não é um texto ali que vai trazer uma revolução para o jornalismo, ou para relações internacionais, ou para a comunicação como um todo, né? Eu posso escrever um texto que é uma história de dois ursinhos, sabe? E isso, eu não sei qual foi o momento que a gente colocou isso nesse caminho, e eu acho muito incrível, assim, você nesse ponto de que é a minha visão hoje, assim, do que eu te acompanho, de você estar realmente muito mais livre. Isso é transparente. Eu que te acompanho há muitos anos,
pelos recortes das redes sociais, hoje eu consigo te enxergar muito mais transparente, sabe? Eu sempre soube desses dois lados, do poeta que era economista, eu sempre pensei nisso, eu sempre admiro isso, sabe, em você. Mas é surreal como hoje você coloca isso como uma carta aberta mesmo. E não só isso, né? Quem estiver vendo isso aqui, você é o economista, você é o cantor, você é o compositor, você é o escritor, você agora é YouTube, que tem canal no YouTube, você traz e mescla todos esses assuntos, não como vários W, né? Mas como um só, complexo, e que se entrega para fazer as coisas fazer bem feito, né? E eu acho que quando a gente conseguir dar esse estalo, a gente vai conseguir, agora sim, agora eu posso viver plenamente a minha vida adulta, porque, né, agora eu não preciso ser só o músico ou ser só o economista. Eu posso ser as duas coisas e ser bom nas duas coisas e, sei lá, levar isso de uma forma muito mais leve, né? Feliz que passe essa imagem aí para você. Eu acho que você tem uma visão muito bem clara, que não é a visão que todo mundo tem, né? Porque você me acompanha há bastante tempo e, como você falou, com profundidade. Eu não sei se foi você, mas eu acho que foi você que me mandou uma vez uma mensagem falando das músicas e falou que gostava das Girassóis do primeiro álbum. Foi você? Falou isso? Ixi, pode ter sido eu, mas a minha memória é fraca, hein? Bom, eu também, né? Então eu não tenho certeza se foi você. Mas eu me lembro, porque eu lembro de ter destacado, assim, Girassóis é uma música muito lá do B, e eu fiz de propósito que ela começasse o meu primeiro álbum. Então, a primeira música do meu primeiro álbum solo, que é a mais estranha de todas, só que ela é muito profunda nesse sentido de falar sobre o mundo, assim, né? O refrão dela é gira mundo, navego além, quem sabe a gente se encontra em algum cais por ali, e fala da dor de ter perdido meu amigo Rob e tal. E aí eu me lembro que quando você, na minha memória, né, foi você que trouxe isso, eu pensei, nossa, essa pessoa é diferente, né? Porque ela não foi pro aeroporto, né, pra Alice, que são as músicas mais pop que chamam a atenção, assim. E aí essa visão do que você está dizendo, se não foi você que falou da música, isso que você acabou de me falar confirma isso, que você tem essa visão bem profunda das coisas. Para mim é muito natural mesmo, sabe? Eu não consigo separar, não foi um momento que eu decidi assim, nossa, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu não conseguiria ser um artista que vive na arte sem a parte científica. Eu acho muito importante para mim isso. O dar aula é uma coisa assim que é uma forma de me colocar no mundo, assim, né? O que eu admiro nos professores que eu tive. Mas, por outro lado, também eu não consigo ser esse economista que fica de terno e gravata e falando. Então, quando eu entendi, e aí faz muito pouco tempo, na verdade foi assim, eu tô gravando umas músicas novas, né? Eu quis voltar pra música porque fazia tempo. E aí meu produtor falou assim, W, porque eu falei do livro Mil Sentidos da Vida, não sei se eu te contei que o livro vai sair para uma editora nova agora, né? Ele foi ampliado e vai sair a Alta Books, que é a editora que publicou Pai Rico, Pai Pobre, Free Economics, me convidou e me contratou para ser o representante deles de economia criativa. E aí o livro tá para sair, assim, eu aprovei a capa hoje, eu acho que vai sair até 2025 aí, ampliado, então tem mais capítulos nessa versão, né? E aí eu contei isso pro meu produtor, obrigado, contei isso pro meu produtor quando eu tava voltando a gravar, isso ano passado, ele falou, por que você não junta o economista e o artista no palco? E eu falei, porque eles não têm nada a ver. Aí fui para casa, quando eu acordei no outro dia, tipo, tem tudo a ver. E aí eu percebi que em sala de aula eu não sou outro W. Eu continuo sendo o W que fala de arte, eu dou aula de história econômica e a aula fala de arte, tem as filosofias e as coisas da vida. Eu estou falando de história, estou criticando o capitalismo e falo do porquê que o capitalismo não tem poesia na vida e qual que é o problema disso, né? E aí eu percebi que realmente tinha uma unidade. Aí eu montei esse show que fala sobre o tempo, que é o recurso mais escasso, e no palco foi o momento mais livre, assim, um dos momentos mais livres da minha vida, porque eu consegui ser os dois, né, no palco, o professor e o economista e o artista, os três, e tive esse feedback das pessoas, de que eu estava realmente livre. Então, ouvir isso de você, para mim é muito importante, porque se tem uma coisa que eu priorizo na minha vida, todas as decisões que eu tomo, eu penso assim, eu estou deixando de fazer isso porque a sociedade impõe, porque a cultura impõe, porque a religião impõe, ou é porque eu realmente não quero?
Se uma dessas três respostas é sim, do sentido de ser sociedade, cultura e religião, eu revejo. Porque para mim eu preciso fazer o que eu quero, porque a vida é curta, simplesmente, porque a gente só tem 21,7% do nosso tempo. Então, com base nisso, se tornou muito natural. Aí, claro, o storytelling, né, olhar para trás e contar essa historinha parece muito lindo, né? Não é tão lindo assim, né? Tem toda a depressão por trás, o entendimento, as crises, o achar que você está fazendo tudo errado porque está todo mundo fazendo diferente de você. Não é fácil você ir contra a maré. Mas hoje, né, mais velho, olhando para trás, fiz esse exercício recentemente por conta do meu aniversário. Realmente, eu gosto de ter feito esse caminho. Eu não gostaria de fazer nada diferente. Se eu pudesse falar com o meu eu de 15 anos, eu diria para ele: vai fundo, só segue fazendo o que a tua intuição tá mandando, porque é bem por aí mesmo, sabe? A gente está aqui hoje, uma tarde de terça-feira, falando de poesia. As pessoas não param para fazer isso, né? As pessoas elas não se deixam colocar poesia na vida. E aí elas vivem achando que a vida é isso, que o mundo é isso. Eu falo para os meus alunos: vocês cresceram achando que a vida é trabalhar para consumir, e só faz 200 anos que o capitalismo existe, e só faz 200 anos que a gente aprendeu a lidar com isso. Você olha um tênis da Nike e acha bonito, você pensa que você acha bonito porque você tem bom gosto. Você não vê que aquilo está em todos os filmes, em todas as séries, te fazendo colocar. E não é que eu tô fora desse sistema, eu também olho para coisas de marca e acho que são legais, mas eu preciso ter a consciência de que parte disso é porque estão fazendo eu gostar disso, e não porque sou eu. E aí o exercício da vida é tentar ser o mais autêntico possível. É muito difícil, diria impossível, a gente nunca vai chegar, mas é aquilo da utopia, né? Enquanto a utopia está lá, a gente segue caminhando, e acho que é isso que importa pra gente. Não, exatamente. E essa questão do tempo, né? Pegando um pouquinho nesse caminho. É muito engraçado como você traz esse dado, porque a primeira vez que eu assisti o vídeo eu fiquei, meu Deus, caraca, é pouco. É muito pouco. O que que tá fazendo na minha Vai ter vida? um vídeo sobre isso em breve. Um vídeo Olha, longo no YouTube. vou assistir com certeza, porque assim, eu fiquei, cara, é pouquíssimo tempo que a gente tem. Isso que a gente ainda tá assim pegando, né, é, um dado muito geral. Quando a gente vai pegar uma pessoa específica, às vezes ela tem menos de 21%, sabe? Ainda menos, porque mora mais longe, e acontece uma série de outras coisas dentro da vida daquela pessoa, né? E eu acho que é pegar essa noção de tempo, né? O que eu falei, quando eu parei e entrei, assim, tipo, poxa, você só tem 23 anos, tipo assim, sua vida não tá acabando, ela tá começando, é o outro olhar, sabe? Isso foi depois de muito bater cabeça, foi depois de uma primeira graduação inteira. Uma coisa que não é arrependimento, porque eu não me arrependo de como a vida seguiu. Mas hoje eu olho e uma coisa engraçada, né? Eu trabalho hoje, sou formada em jornalismo e trabalho com design gráfico. Quando eu terminei o ensino médio, aos 17 anos, eu queria fazer publicidade ou jornalismo. E eu não fiz porque eu achei que eu não era criativa e eu não sabia escrever. E fui para relações Aí, internacionais. E essa volta toda para chegar hoje e ser jornalista, trabalhar com design gráfico, trabalhar com comunicação, tá fazendo vídeo na internet. Então, assim, nossa, não é que perdeu tempo. É claro que foi aprendizado, passei por muitas coisas. Hoje eu entendo o mundo de uma forma muito mais da complexidade que é o mundo, das relações mesmo econômicas, disso que você está falando, do capitalismo, de como isso interfere não só a minha vida, mas a vida de uma pessoa que está não sei quantos quilômetros, que fala um idioma diferente, que vive de uma forma diferente, mas que também está sendo afetada por isso, né? E quando você para assim, quando eu paro para pensar essa questão do tempo, né? Cara, ele muito mais contribui, sabe? Eu acho que se a gente consegue ter essa noção de, poxa, eu tenho pouco tempo e eu vou aproveitar ele da forma mais leve possível para mim, sabe? Fazendo o que eu gosto, independente se vai ter cabelo grande, cabelo pequeno, se vai fazer música e economia, se vai voltar a fazer uma nova graduação, sabe? Eu vou voltar para trás. Eu não sei, assim, eu não tive esse sentimento, mas é porque eu queria tanto vencer na vida, sabe? Eu queria tanto que as coisas dessem certo, que eu encarei, por exemplo, esse segundo momento da minha graduação,
não como perca de tempo, não como, eu vou voltar lá atrás. Eu lembro dessa história porque eu achei engraçado demais, assim, pô, tô fazendo tudo que era pra eu ter feito há 10 anos atrás, tô fazendo hoje, né? Já era pra ter começado há muito tempo. Mas essa questão, assim, de olhar, e foi isso, né? Eu entrei na segunda graduação querendo muito, tipo assim, vai ter que dar certo. Vai ter. Tipo assim, não tem outra alternativa. É todo o meu tempo e energia vai ser gasto pra isso aqui, né? Pra ser uma baita de uma profissional, pra me dedicar integralmente a isso. E perdi muita coisa nesse caminho, perdi muito tempo com outros fatores, assim, né? Que acaba que quando você vai se dedica integralmente a um estudo, a fazer dar certo segundo o capitalismo, você está abrindo mão de inúmeras outras coisas. Né? Então eu abri mão de muitas coisas, tenho meu currículo lá com 40 cursos, né? Mas em determinado momento, assim, de toda essa caminhada, quando eu comecei a entender que o tempo estava muito mais a meu favor do que contra mim, né? Eu comecei, não, peraí, mas o que eu gostaria de fazer dentro desse curso, sabe? Eu gosto de podcast, vou criar um, sabe? Criei um do nada, ninguém sabia. Um belo dia eu falei, gente, aqui, quem quiser ouvir, fique à vontade. Depois surgiu a oportunidade de fazer com minha amiga, tá surgindo essa oportunidade aqui. Então, assim, foi entendendo o tempo que eu tenho, que é corrida, eu sei. Você com certeza parou inúmeras coisas para estar aqui, eu parei algumas coisas para estar aqui também. Mas aproveitar esse tempo que a gente já tem, que é pouco, mas está ao nosso favor, sabe? Ele tá para a gente ser livre. E é engraçado como a gente acaba se emaranhando não só pelo capitalismo, não só pelas dificuldades que a gente tem no dia a dia, mas a gente acaba se prendendo também por essas coisas que já são tão fortes e por nós mesmos. Né? Então, tipo assim, já tem muita gente contra a gente, muita coisa contra a gente, e a gente ainda pega, e pior ainda, se preocupando com, sei lá, opiniões alheias, ou será que vai dar certo? Quando é isso. Se não der certo, você pode voltar, você pode fazer outro caminho, né? Não tem um caminho para ser feliz, tem vários. Sei. Exatamente isso mesmo. Eu também tenho essa sensação de a vida é um fluxo, ela não é uma graduação de coisas que todo mundo faz aos 20, que todo mundo faz aos 30, que todo mundo faz aos 40. Eu senti um pouco peso, sabe, nos 30, né? Porque você olha para trás, meus primos todos com apartamento, filho, casado, carro, e eu não tinha nada disso. Eu comecei a conquistar as minhas coisas depois dos 30, quando eu concluí meu doutorado, porque até então eu entendi que estava numa fase de formação e eu estava assim, tinha que terminar meu doutorado com 40 créditos, eu acho, eu fiz 60, porque tô na Universidade Federal, eu vou fazer tudo que é disciplina que eu puder fazer, quero aprender mais, né? Sempre em busca disso. E acho que é isso, assim, tudo é uma fase, mas não é um fluxo. A gente pode usar esse fluxo, quer dizer, tudo é uma fase, mas é uma graduação, né? É um fluxo. A gente pode fazer o que quer que seja, mas não queria romantizar no sentido de que é fácil, porque é muito difícil, né? Eu tô dizendo todas essas coisas aqui para você, é como se eu estivesse dizendo para mim mesmo, porque amanhã talvez você acorda e você não tem aquela motivação, você vê todo mundo fazendo tudo igual, né? E você se compara mesmo que você não queira. Então não é fácil. Mas eu acho que vale o esforço, principalmente quando a gente para ver que a gente só tem 21,7% do tempo. É a prova cabal de que a vida é realmente curta, muito mais curta do que a gente pensa, e a gente não sabe se vai ter outra, né? Então a gente precisa desabrochar. E essa é a fase é a única fase que a gente tem para desabrochar, né? Que enquanto estamos vivos. Agora, né, pegando uma coisa que no seu vídeo do YouTube, que é maravilhoso, eu não li Shakespeare, né? Eu achei esse o título, né? Minha memória é falha. Mas, primeiro, achei incrível a analogia do fato de você não ter lido Shakespeare, porque você estava fazendo inúmeras outras coisas que não é que lhe proíbe, mas lhe restringe a acessar as mesmas coisas que outras pessoas estão acessando. Mas eu achei muito interessante o ponto que você colocou naquele vídeo, que é falando como, apesar de você ter feito doutorado, livros lançados, etc, você ainda tem uma sensação de que está faltando, né? E eu me identifiquei muito, porque eu cheguei num ponto que era isso, tipo assim, cara, eu acho que ainda está faltando. Mas o que está faltando? E aí eu te pergunto, você sabe o que está lhe faltando nessa altura
chato ou não também? Ah, é quase uma maldição, porque assim, quem olha para o meu currículo fala assim, nossa, você já fez muita coisa, né? Para a idade que você tem, você já lançou tantas coisas. Mas para mim, o prazer está no criar. Então, quando eu estive no palco, no dia 17 de agosto, que foi a estreia do Meus Sentidos da Vida aqui em Curitiba, eu me senti pleno de uma forma que eu nunca tinha me sentido antes, porque eu entendi que meu objetivo, em todas essas frentes, escrever conto, escrever livros que são da academia, artigo científico, da aula, escrever música, tudo é comunicar, né? Tudo é comunicar. Então hoje eu acho que o que eu anseio, o que eu sinto que falta, é eu comunicar para grandes plateias, sabe? Quero poder fazer uma palestra e aí na sua faculdade, sabe? Conhecer pessoas não só nas redes, né? Mas conseguir falar com essas pessoas e elas terem essa mesma percepção que você tem do meu trabalho. Hoje eu mais velho, porque antes eu tinha aquela coisa de medo de soar arrogante. E hoje eu tenho consciência do quanto eu trabalhei. Eu tenho consciência daquilo que é original dentro do que eu faço. E não é original porque eu sou um ser, porque eu trabalhei duro para isso, porque eu vivi na pele o que é ser poeta quando o seu melhor amigo morre segurando a sua mão. E isso é viver na pele. Então, isso te torna diferente, isso te torna único, como todas as pessoas são únicas. Então, eu tenho algo para dividir. E aí, 10 anos, 15 anos, sendo forte no sentido de continuar sendo poeta e músico e artista, ao mesmo tempo que eu estou numa academia totalmente vaidosa, isso me dá o prêmio de, nossa, eu tenho uma visão das coisas que é diferente, eu tenho algo para comunicar. Então, isso é que me deu todo esse ímpeto de agora começar a fazer conteúdo para a internet, sair, fazer palestra em outros lugares, justamente porque agora eu entendi, pera, não é uma pretensão minha, não é uma vaidade, eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, é só um jeito de viver a vida e vindo da onde eu vim é um feito sim, né? Porque os meus iguais, alguns com muito mais competência do que eu, não chegaram lá por falta de sorte, e não deveria ser só sorte, deveria ser pelo mérito mesmo, deveria ser pelo esforço, mas não é. Então eu sou a exceção que confirma a regra, e isso me dá muita força, né? Muita força, porque me faz entender que eu não estou aqui por acaso. E as coisas que eu conquistei não foram só para mim, né? Elas foram para minha família, foram para os meus amigos e foram para as pessoas, foram para você, né? Pessoas que estão ali a quilômetros de distância e de certa forma beberam daquilo que é a matéria-prima da minha vida, é tudo muito verdadeiro. Então aquilo que eu transmito para você nas canções, no que você lê, você está vendo agora aqui falando cara a cara comigo, que é muito verdadeiro, não tem um roteiro para te contar, é a minha vida, é a minha história, e isso tudo gerou o conto da Raposa Vermelha, por exemplo, né, que é um conto completamente abstrato e fala de tanta coisa. Eu escrevi há muito tempo e esses dias eu reli ele para uma edição, e essa edição me deu, nossa, olha quanta coisa tem aqui, a coisa da paciência. A minha filhadinha, a Alicia, leu o livro e ela colocou na bio do Instagram dela assim: dê-me tudo de ti que eu te dou tudo de mim. E eu falei, nossa, eu escrevi isso há 10 anos e isso tem tudo a ver, né? Eu dei tudo de mim para isso. Então eu mereço tudo do que eu quero também, tudo daquilo que eu preciso para ser feliz, a minha poesia, a minha paz de espírito. Então acho que é um pouco isso mesmo, de vaidade zero, não porque estou tentando não ser humilde, porque eu realmente tenho plena consciência do pouco que sou, mas tenho plena consciência de tudo que sou também. Nossa, isso é incrível também. É uma coisa que eu comecei a entender por agora. A minha Eu tô achando maneira. lindo, tá? Só te interrompendo, mas tô achando lindo que você tem se expressado muito mais nos últimos meses ou anos, talvez. Mas eu tenho visto, né? Você faz os vídeos, você comenta sobre um livro, falou sobre o meu vídeo do 21,7%. E isso é se expor, sabe? Eu tô achando muito legal, porque eu te conheço muito pouco, né? Você ouviu as canções, a gente conversou algumas vezes, mas eu não conheço tanto de você. E tem muita profundidade para compartilhar. Então você tem que continuar fazendo mesmo. Sou fã aqui. Obrigada. Eu tenho uma complexidade muito grande com rede social, de modo geral. Sim, assunto, né? Mas é rede social, então assim, eu tenho inúmeros projetos que eu já coloquei, já excluí, já coloquei outros, já excluí. Então eu tenho uma problemática que é comigo, que eu tenho que resolver.
Mas eu cheguei a uma conclusão, que isso eu acho que é uma sabedoria, é de que eu só vou postar também aquilo que faz sentido pra minha vida. É isso, os meus sentidos, entendeu? E quando eu entendi isso, hoje eu me sinto mais livre. Então, assim, eu só vou estar comunicando, por exemplo, esse projeto. Ele não nasceu simplesmente do nada. Ele vem de muitos debates, ele vem de muitos questionamentos, né? Não é porque eu peguei e sentei, eu vou convidar o W, eu vou convidar o... Não, quando eu comecei a pensar sobre essa volta de Saturno, comecei a pensar, tipo, tá, e agora? Né? Eu tô na profissão que eu quero, eu tô com a quantidade de cursos que eu acho que tá bom, tá ótimo pro meu currículo, pra profissional que eu quero ser ainda. Então, tipo assim, já me dá gancho. Mas tá, e o que vai ser daqui pra frente, né? Então eu venho de muitos meses, de alguns meses, com esses questionamentos. Seu nome passou pela cabeça, vem esse exemplo do economista e da música, porque eu acho que isso é um polo muito curioso, sabe? Você ter isso. É claro que a gente sabe, é claro que a gente pega um estudo, por exemplo, de Pitágoras, que estava envolvido na matemática, mas estava na filosofia, né? Tem outro, que eu esqueci agora, não sei se é o Arquimedes. Aí eu não sei, tem outro aí, teorema aí que eu tô lembrando, que eu lembro que eu estudei ele na matemática, estudei ele em filosofia, sabe? Mas você sente, vamos dizer assim, é o palpável no meu ponto de vista de encontrar uma pessoa que consegue seguir dois caminhos e seguir plenamente esses dois caminhos, sabe? E eu comecei a entender isso. Não, eu vou falar e vou estar no momento que eu estou confortável para estar lá. Né? Então, hoje eu tento me direcionar minha vida um pouco mais nesse sentido mesmo. Não, isso aqui vale a pena eu falar, então eu vou falar. Né? Então, assim, porque não vou levar mais não sei se é uma ideia de adolescente, sabe? De ficar, eu tô falando isso porque tá todo mundo falando, ou eu tô falando isso e depois me arrepender. Então, assim, eu sou muito mais consciente. E quando eu entendi isso, né, e faz pouquíssimos meses que eu entendi isso, basicamente, de estar consciente da minha fala, isso me deu muito mais liberdade do que me restringir, sabe? Então, hoje, tudo que eu posso, tudo que eu falo, sabe, tá muito mais direcionada. Não, isso aqui é a Simone, ela não vai ser daqui 2 anos, um ano, daqui 2 dias que seja. Não vou me arrepender do conteúdo que eu postei, não vou me arrepender do projeto que eu fiz, porque ele está muito mais em encontro com o que eu sou e com as minhas verdades, com os meus sentidos, e que não necessariamente tem que passar pelo crivo das outras pessoas para que eu me autoafirme, sabe? É claro que eu fico muito feliz de você me dizer isso, de tipo, que bom que você está nas redes sociais, porque esse projeto nasceu para isso. Ele não vai ser só uma conversa aqui guardada comigo, mas algo que eu quero colocar. E nesse momento faz muito sentido da forma que eu estou fazendo. Se daqui a 2 meses surgir outra oportunidade, surgir mais questionamentos que a vida adulta nos dá, pense em estender, mas é por isso, sabe? Eu acho que cabe muito nessa fase adulta, muito mais do que o adolescente. O adolescente é aquilo, né? Tem muita coisa em volta na nossa vida. É muito questionamentos, muitas comparações e tal. E não é que na fase adulta passou isso. A gente tá falando exatamente sobre isso. A gente tem muito questionamento, a gente tem muita comparação e tal. Mas acho que hoje cabe, dentro disso tudo, buscar... Não, mas quem é eu no meio disso tudo, sabe? Quem é a pessoa que prevalece? Quem é a pessoa que vai acordar feliz depois de ter visto, depois de ter feito um show, depois de ter compartilhado um texto, ou uma análise de livro que seja, né? Quem é essa pessoa que está nas redes sociais? Da mesma forma que um dia eu fiz o questionamento de que fora da minha casa eu tinha que ser a mesma pessoa que eu sou dentro de casa, com meus familiares e amigos, então nas redes sociais eu acho que essa é uma busca que eu faço. Eu quero ser nas redes sociais a mesma pessoa que eu sou com meus amigos, né? Que brinca, que fala sério, que tem essa dualidade das coisas, que sabe falar de política e vai falar sério sobre política, mas também que se é pra zoar, vai fazer essa brincadeira, vai fazer um projeto como esse. Porque eu não sei, assim, eu tô hoje num ponto, e eu acho que o que também me levou a todos esses questionamentos, me levou a fazer esse projeto, é de olhar agora essa volta de Saturno e pensar, tá, e agora? Né? Tipo assim, o que eu vou fazer? Eu sei que a Simone de 17 anos, quando terminou o ensino médio, também fez esse mesmo questionamento. Mas ela parecia estar um pouco mais segura com as coisas que ela queria, sabe?
Parecia que ela tava mais certa. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, vou ser assim, vai dar certo, não sei o quê. Não deu certo em algumas partes, né? Acabou que ela se enganou um pouquinho. E hoje eu me coloco muito nesse ponto, tá? E agora, né? E dá uma expectativa muito boa, sabe? Dá um medo realmente do que eu tenho que fazer agora, porque não tem um plano, sabe? Não tem tipo assim, eu vou fazer uma graduação, vou trabalhar em tal lugar. Não, não tem, mas isso porque eu já fiz uma graduação, estou feliz, etc. Mas tem esse mar assim, do próximo ciclo de Saturno para saber, tá, e agora? Eu acho que quais caminhos que eu vou tomar para continuar sendo feliz, sabe? De continuar fazendo valer a pena, de continuar que as coisas façam sentido. E foi quando eu acho que eu encontro isso na comunicação assim, né? De olhar para as pessoas, mesmo que virtualmente, mas olhar para as pessoas e me comunicar com elas, que eu gosto de ouvir as outras pessoas, da mesma forma que eu também gosto muito de falar, sabe? E são. E eu acho que e é esse ponto, sabe? Quando eu tava pensando hoje mesmo sobre isso, sobre você, assim, sobre as suas redes sociais, sobre como você está se posicionando hoje, essa liberdade, eu acho isso incrível, sabe? Incrível que isso está acontecendo agora na vida adulta. Essa oportunidade de ser, porque eu acho que uma consciência que a gente tem que ter é que não acabou. Eu não sei, às vezes eu sinto isso, tipo, as pessoas colocam um limite, não acabou, você vai ser só assim, é CLT, e é capitalismo, e chega, e é isso. Tipo, daqui a 40 anos você tá fazendo o mesmo jeito. Não, sabe? Você pode fazer uma nova graduação se você não estiver confortável. Você pode se dedicar à música se for uma coisa que você se sente confortável de fazer. Você pode iniciar qualquer coisa na sua vida na fase adulta, porque hoje vai estar, acho que não é que vai fazer mais sentido, mas acho que vai ter mais encontro consigo mesmo, sabe? Vai ser vai dar mais liberdade pra pessoa, sabe? É muito louco, assim. Eu sou bem emocionada. Ai, que lindo. Mas eu acho que é muito disso, assim, de todo crescimento, sabe? É muito massa. Eu acho que uma coisa que eu aprendi e que a vida adulta me ensina é que é muito massa acompanhar o crescimento das outras pessoas. E é o que você falou também de olhar o seu próprio crescimento, né? Não é com a idade se hoje você chegar e falar, pô, eu tô num lugar muito bom e eu sou muito boa no que eu faço, sabe? E hoje eu demorei muito, eu nem sei se eu ainda faço isso, se eu falo, tipo assim, eu cheguei no meu ponto, mas eu sempre converso com minha mãe, que é assim, ô mãe, de 10 anos, né, mais ou menos, eu comecei a trabalhar aos 15, mas se em 15 anos tudo que eu fiz não foi suficiente, eu não quero mais nem saber. E não é um tom derrotista, é tipo assim, já deu também, já deu essa correria, já deu essa loucura de às vezes ficar preso no que os outros querem como crescimento profissional. Bom, agora, poxa, agora é a tua hora de ser feliz. Se não conseguiu ser aos 15, adolescente, aos 20, início da fase adulta, que seja agora, depois dos 30, né? Não tem porquê de estar preso nisso. E eu acho que você é um ponto, assim, é o que eu falo, né? O meu recorte de 10 anos aí te acompanhando, aí chega a essa conclusão. Você chegou num ponto que, tipo, se não deu antes pra ser feliz, agora pelo menos eu vou ser, entendeu? Isso. Na minha tese de doutorado tem a frase do Sartre, que é: sou aquilo que consegui fazer com o que fizeram de mim. É basicamente isso, né? Não é olhar para trás com tristeza, né? É o que deu para ser, mas agora vamos ver o que dá para ser daqui para frente, sabe? Eu sempre tive muita facilidade em não ligar para o que os outros pensam. Eu acho que, assim, tratando na terapia, eu descobri que eu tenho um pai interno, que meu pai sempre foi muito rígido comigo, diferente do que ele foi com meu irmão, e isso eu tenho até hoje. Aí eu tenho um perfeccionismo que é eu querendo responder a esse pai, assim. Então isso ainda me prejudica no sentido de ser produtivo demais, eu não consigo descansar. Então a resposta para te falar por que eu tenho tanto livro, tanto disco, é porque eu não paro nunca, né? E aí eu tô tendo que aprender a lidar com isso. Mas por outro lado, eu nunca liguei para o que os outros pensavam, assim. Eu já fiquei triste, já não entendi o que aconteceu, mas isso não era motivo para eu viver outra vida, não fazia sentido para mim. E era natural mesmo, não era estou pensando que não quero ligar porque os outros pensam. Não, realmente era o meu natural, porque se a gente parar para pensar, não faz sentido deixar com que o outro diga para você como você deve viver. Agora, o conflito é que você precisa trabalhar
E aí você tem que ter uma imagem, você tem que ser bom na visão das pessoas. Então, às vezes, você é bom, mas você não passa que é bom, e outro cara que é ruim passa que é melhor do que você, sem ser. Essas coisas vão angustiando a gente. Aí esse é o pé no chão que eu venho falando, assim. Então, hoje, por exemplo, né, eu sempre tive essa ideia de que eu tinha que fazer bem feito e fazer bem feito para mim. Hoje eu entendo que rede social é muito importante. Você precisa fazer e você tem que ser visto para fazer. Então, dado que eu quero comunicar, dado que a minha vida é escrever, fazer música, ser professor, talvez eu precisasse olhar para isso com mais foco. Então, agora tem toda uma equipe que me ajuda a olhar para isso com mais foco e ter um marketing pessoal mais forte. Mas natural, não tem como eu ter saído, né? Não era artista, não escrevi, agora eu vou passar a fazer música. Isso não é sincero. Tanto que eu não estou pintando quadros por aí, porque não é o meu talento. Mas é nesse sentido, que nem você falou mesmo, olhar para dentro, se descobrir, achar o que você quer, se projetar e viver, né? Que é o mais importante. Mas sem o romantismo de achar que a vida é linda e a gente vai conseguir viver só na poesia, porque também não é isso. Até os meus 29 eu achava que era. Hoje eu vejo que não é. Então, esse equilíbrio aí, que você vive com o pezinho na tristeza, né? Vive assim de ficar triste, deprimido, mas tem que encontrar força todo dia e a força está nas pessoas, né? Encontrar gente que nem eu sou e vejo você, e me encontrar com você, esse encontro dá força, né? Porque a gente entende que tá, a gente é sim diferente, a maioria não é assim, mas tem gente como a gente, tem gente que se identifica com como a gente é, tem gente que olha para nossa história e sente orgulho dela e tá vendo aquilo como uma referência. Então a gente tem certa responsabilidade, né? E isso é bem bonito mesmo. Eu também estou emocionado de estar aqui. Ai, então, W, eu realmente fico muito feliz. A gente conversou até mais do que eu imaginava que a gente ia conversar. É, só para complementar, né, isso tudo, dentro desse universo todo do jornalismo, eu nunca imaginei que eu estaria fazendo entrevistas. E não, isso não é entrevista, né? Esse bate-papo, essa conversa. Só que hoje eu estava preocupadíssima com isso, e aí eu acho que, né, o que eu chego à conclusão hoje cabe muito do que a gente está conversando, cabe muito da tua história sobre o tempo, que é estar hoje conversando, né, aqui, fazendo esse projeto, é um estado de estar presente, né? Não é a ansiedade do que vai ser a conversa, não é o passado, tipo, poxa, eu esqueci de perguntar tal coisa, mas é o estar presente, né? Então, hoje, o jornalismo, para mim, é o estar presente. A minha vida é o estar presente cada vez mais. E isso tem a ver com o tempo, tem a ver com aproveitar o que a gente tem. E eu fico extremamente feliz. Eu vou falar isso todas as vezes, assim, não só por nossos caminhos ter se encontrado de uma forma tão natural, que foi a música, foi escutar, sabe? Uma música que você tinha com o Léo Fressato, eu lembro desse momento. Você compôs uma música, fizeram uma música junto, né? E aquilo ali, eu que era fã do Léo Fressato, me tornei sua fã e hoje, caraca, você tá participando de um projeto meu, sabe, falando sobre a vida adulta. Sabe? Tipo assim, uma coisa muito louco de como estar presente no nosso dia a dia, ele faz total diferença, né? Então foi o fato de eu estar presente, procurar observar quem eu sou, que eu consegui observar as outras pessoas, que eu consegui observar o caminho como os seus. Eu sou muito grata como isso tudo foi se caminhando de uma forma muito natural, né? Ao ponto de eu mandar uma mensagem, vou gravar e você responder, ok, tal dia, tá ótimo. Porque a vida adulta é isso, é marcar horário, entendeu? Mesmo e seguir, né? Então, assim, eu fico muito, muito, muito feliz de você ter aceitado dessa troca, que eu sei que não é a primeira, é outras, porque a gente, volta e meia, a gente tá aí com contatos e admirando o trabalho um do outro, que eu acho que isso é o que mais importa. E assim, muito obrigada mesmo, tá? Por ter separado dentro desse 21,7% do seu tempo, coincidido com o meu 21,7% do meu tempo, e a gente poder ter feito todo esse momento aqui, que pra mim é um baita de um presente de aniversário, né? Tudo isso surgiu com um presente de aniversário, então é o presente de aniversário. Quando é o seu aniversário? 24 de dezembro. Você acredita? Ai, que legal. Nossa, quase Natalzinho. Quase. Que legal. Então, assim, muito, muito Não, obrigada eu mesmo. fico muito feliz. Eu que agradeço. Eu agradeço você
primeiro, isso que você comentou, né, que você contou de como você chegou até mim, mas mais do que isso, você ter permanecido. Que isso diz muito sobre você ter enxergado atrás daquela canção, daquelas canções, uma pessoa, um ser humano que tem problemas, que tem felicidades, que tem história para contar e tá ali, né, ao redor. Isso para mim é bem importante. Acho que isso é o mais importante nisso que eu faço, sabe? Para mim não faria sentido eu fazer coisas para colocar no mundo se não fosse para criar conexões como essas. Então, muito obrigado também por me deixar estar nesse lugarzinho especial aí da sua vida. Obrigadão. Então, assim, eu não planejei nenhum tipo de fim para esses vídeos, eu planejei os inícios.